Vamos falar sobre a crise migratória? A cena é muito sensível, viu? Vocês vão ver aí nas imagens milhares de pessoas que ficam ali. É o desespero de você tentar sobrevivência, uma vida melhor. Você vai ver aí uma multidão. Em meio a uma crise migratória, o Ministério do Interior da Espanha informou que pelo menos 25 mil migrantes deixaram o território Ceuta e retornaram para o Marrocos, e que foi de forma voluntária, é isso? Américo Martins, nos explique, por favor, todo esse assunto, as cenas que são dramáticas, inclusive, Américo, enquanto você estiver explicando, eu já vou projetar aqui o mapa, tá? Para a gente mostrar para o pessoal onde é que fica a Ceuta. Exatamente. Bem-vindo de novo, Américo. Obrigado, Elisa. Muito importante. Eu adoro quando você usa os mapas para mostrar, ilustrar aí para nossa audiência, e nesse caso é muito importante. Essas cenas são dramáticas, né? De milhares de pessoas tentando entrar no território de Ceuta. Esse é um enclave, é um pequeno enclave da Espanha no norte da África. Às vezes as pessoas podem estar imaginando que as pessoas estão tentando invadir o próprio território espanhol no continente europeu. Ceuta é um resquício do colonialismo europeu na África. É um enclave controlado já há centenas de anos pela Espanha e é uma das únicas fronteiras da União Europeia com um país africano, fronteira terrestre. Existe um outro enclave também espanhol chamado Melilla, que é a mesma situação, administrado pela Espanha, mas em território africano. E as pessoas da África, do Marrocos, tentam entrar em Ceuta e em Melilla para conseguir imigrar para a Espanha. Tentam pedir, por exemplo, uma condição de asilado nesses territórios que são parte oficialmente da União Europeia. Então, de tempos em tempos, a gente tem essas tentativas aí de imigrantes ilegais, sem documentos, tentando entrar nesse território para garantir abrigo pela legislação espanhola, mas a gente nunca teve um evento como esse. Segundo as autoridades desse enclave espanhol de Ceuta, foram mais de 60 mil pessoas que entraram nesse pequeno enclave, algumas tentando nadar ao redor da cerca que separa o território do Marrocos de Ceuta. 34 pessoas, infelizmente, morreram, perderam a vida nessa travessia e mais de 60 entraram no território espanhol, nesse enclave de Ceuta. Isso, para você ter uma ideia, Elisa, é 3/4 da população do lugar. Ceuta tem cerca de 80 mil pessoas, 60 mil imigrantes entraram, invadiram o território em apenas 24 horas. O primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, foi hoje diretamente a Ceuta, está tendo negociações com autoridades marroquinas porque quer expulsar o mais rapidamente possível todos os imigrantes ilegais que entraram no enclave. Ele chamou, inclusive, esse evento de uma invasão, um ataque contra a soberania espanhola. Existe também uma outra questão, Elisa, como você destacou, as autoridades espanholas que já disseram que não vão dar abrigo a essas pessoas, estão começando a perceber que muitos desses imigrantes ilegais estão retornando para o Marrocos, porque não tem condições de ficar em Ceuta, não existe abrigo para todo mundo. E segundo eles, pelo menos 25 mil pessoas já deixaram o enclave. Então, uma grande crise humanitária, migratória, política, inclusive, entre o Marrocos e a Espanha, e também que tem levantado muitas críticas contra a Espanha de outros países europeus. Isso porque o Pedro Sánchez tem uma visão muito mais liberal, muito mais aberta da imigração. Recentemente ele aceitou ali dar cidadania para cerca de 500 mil imigrantes, muitos da América Latina, que não tinham papéis, estavam ilegalmente na Espanha e foram perdoados por isso, muito ao contrário do que outros países europeus têm feito. Então, uma crise enorme nesse assunto que é tão delicado quanto o da imigração. Américo Martins explicando para a gente, enquanto as imagens são terríveis, né? Você vê um formigueiro de desespero, porque são as pessoas procurando uma sobrevivência, uma vida melhor e todo esse debate muito sensível de imigração. Américo, muito obrigada, hein? Obrigada por ter explicado isso para a gente. Olha, eu me despeço do Américo, mas a gente continua falando sobre o território espanhol. Agora eu vou mostrar exatamente, vocês viram ali o território de Ceuta, né? E o Américo explicando para a gente, mas vamos compreender agora os incêndios florestais. Porque a gente tem aqui no território espanhol, os bombeiros continuam trabalhando. Há quantos dias nós estamos aqui falando sobre isso? O primeiro-ministro, Pedro Sánchez,
afirmou que o país enfrenta uma crise, ele chama de crise extrema. Não é à toa que as imagens mostram isso, né? Os novos incêndios começaram nas províncias de Zamora e León, obrigando mais de 1.300 pessoas a deixarem suas casas. A Espanha, gente, também enfrenta uma onda de calor extremo. Então, além do incêndio, você tem uma onda de calor extremo, o que contribui para que essas chamas se propaguem cada vez mais. Nós já falamos, mas repetimos, a Europa é o continente que aquece mais rápido em todo o planeta. Por isso que a gente tem esse estado de atenção e de muita preocupação na Europa, por causa dos incêndios que estão ali devastando parte da Espanha, da França e de todos esses locais. E aí os cientistas afirmam que essas mudanças climáticas contribuem para o aumento dos incêndios. Por isso a gente vê a situação dessa maneira, tá? No território espanhol.